Existe uma frase que deveria estar escrita na porta de toda junta comercial, em todas as cidades. Se você não tem coragem para acordar devendo, não abra um CNPJ. Empreender não é glamour, não é liberdade imediata, não é foto bonita no Instagram. Empreender é acordar com responsabilidades antes mesmo de acordar com dinheiro no bolso. É abrir os olhos e lembrar que existem contas, pessoas, impostos, fornecedores, salários, antes mesmo de lembrar do seu próprio conforto. E se alguém te vendeu a ideia de que empreender é viver em paz o tempo todo, essa pessoa nunca empreendeu de verdade, ela vive só na teoria. Hoje eu quero falar sobre uma verdade que pouca gente tem coragem de dizer. Empreender é viver no caos, mas é um caos que tem que ser controlado. E se você não entende isso, o CNPJ vai te quebrar antes de te ensinar. Muita gente abre empresa buscando liberdade, mas encontra o oposto. Mais pressão, mais responsabilidade, mais noites mal dormidas. Porque a liberdade do empreendedor não é ausência de problema, é capacidade de lidar com problemas maiores. Quem quiser ser o primeiro deverá ser servo de todos. Marcos 9:35. Empreender não te coloca acima das pessoas, te coloca a serviço delas. Um dos grandes erros que eu observo de pessoas que abrem uma empresa, que abrem um CNPJ, é achar que quando ela tiver funcionários para ela não vai ter que fazer mais nada. Eu já observei isso. A parte operacional, ela acha que todo funcionário tem que fazer. Só que tem uma coisa que ele esquece. O funcionário não tem como ter mentalidade do dono, apesar de você ouvir muito isso na internet, dos gurus. Isso é mentira. Eu não concordo com esse tipo de mentalidade. Porque você é único, você tem autonomia para fazer as coisas. É impossível você cobrar algo de alguém, sendo que ela não tem a mesma visão que você. Se você abrir uma empresa, você tem uma visão. Você está correndo risco, você foi no banco pegar empréstimo, ou você guardou o dinheiro muito tempo para realizar esse sonho. Mas realizar esse sonho com a mentalidade errada vai te fazer frustrar demais. Enquanto você não entender que a sua empresa deve ter um propósito e o principal propósito dela é servir pessoas, você nunca vai entender de fato e nunca vai viver de forma plena o empreendedorismo. Você passa a servir clientes, colaboradores, fornecedores, governo, prazos e decisões difíceis todos os dias. E se isso te incomoda, talvez você não queira empreender. Talvez você só queira autonomia sem responsabilidade. E isso é impossível. Existe um momento na vida do empreendedor que marca uma virada interna. É o dia que você acorda devendo e mesmo assim levanta. Devendo imposto, devendo fornecedor, devendo salário futuro, devendo promessa. E você percebe algo duro. O problema não vai desaparecer porque você está com medo. No mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. João 16:33. Jesus não disse vocês terão conforto, ele disse vocês terão aflições. O erro de muitos cristãos é achar que fé elimina pressão. Não elimina. Ela te sustenta dentro da pressão. O empreendedor maduro não entra em pânico porque deve. Ele entra em movimento. E aqui eu quero te falar sobre algo importantíssimo. Você é forjado nos tempos difíceis, na pressão. Todo diamante é lapidado na pressão. É igual você, como empreendedor. Quando você sente pressão no peito, o medo de não dar certo, a preocupação de pagar salários, quando chega o dia de pagar algum boleto e você não está com dinheiro na conta, é aqui que você é testado e forjado. O que resolve então, Vitor, passar por tudo isso? Movimentação. E Deus também é assim, quando você conhece o Deus da Bíblia, ele é um Deus de movimento, ele é um Deus que nunca dorme, é um Deus que nunca descansa. E essa filosofia também deve entranhar dentro de nós. Quando vem a pressão, quando vem o medo e a preocupação, você deve continuar se movimentando. Existe dia, existe noite. O sol vai nascer para todos. As coisas ruins vão acontecer, os dias maus vão acontecer. Eu gosto de dizer que a nossa vida é igual o batimento do coração, altos e baixos todo o tempo. Enquanto você não entender isso, você não vai viver de forma leve. O problema de muitos empreendedores, de muitas pessoas, é achar que a vida é para a gente buscar a felicidade. E não é. É para a gente encontrar equilíbrio e entender que quem comanda tudo é o Senhor e não a força do nosso braço. Empreender é caos. Sempre foi. Mudança de cenário, imprevistos, crises, erro humano, erro de cálculo, erro de timing. Quem busca estabilidade constante não deveria empreender, deveria fazer um concurso.
Tudo tem o seu tempo determinado, Eclesiastes 3:1. O problema não é o caos, o problema é não saber governar o caos quando ele aparece. Porque existe uma diferença enorme entre caos desorganizado e caos controlado. O caos controlado tem processos, prioridades, clareza, decisões difíceis tomadas cedo. Empreender não é eliminar o caos, é aprender a liderar no meio dele. Muitos empreendedores adoecem porque tentam controlar tudo o tempo todo, mas controle não é microgerenciar, controle é saber o que não pode falhar, o que pode esperar, o que pode ser delegado, o que precisa de atenção agora. Os planos bem elaborados levam à fartura, Provérbios 21:5. Planejamento não evita crise, planejamento evita desespero. Quem planeja não entra em pânico, não reage por impulso, não toma decisões emocionais. E aqui entra mais um problema de alguns empreendedores. Toma muita decisão na emoção. Tanto quando está muito feliz, quando está triste, quando está aflito com alguma coisa, quando está preocupado, quando houve algum erro da sua operação com algum cliente, com algum fornecedor, com algum produto, alguma coisa nesse sentido, e acha que o mundo se acabou. E aí toma decisões erradas, precipitadas, na emoção. Eu creio que uma das coisas que mais trazem equilíbrio para um empreendedor é saber de uma coisa: não tome decisões na base da emoção. Não tome decisões com o coração, tome decisões com a razão, com o seu cérebro. O empreendedor sábio aceita o risco, mas não brinca com a irresponsabilidade. Aqui entra um ponto delicado, mas necessário. Muitos empreendedores cristãos dizem confiar em Deus, até o caixa apertar. Quando aperta, a fé vira medo, a oração vira ansiedade, a esperança vira controle. Confie no Senhor de todo o seu coração, Provérbios 3:5. Confiar em Deus não é negar o problema, é não permitir que o problema vire o seu Senhor. O dinheiro é importante, mas ele não é Deus. O caos revela quem você confia de verdade. Inclusive, sobre esse assunto, sobre ter ansiedade no empreendedorismo, mesmo sendo cristão, o vídeo anterior eu falo mais aberto sobre isso. Eu falo sobre fé, ansiedade e sobre lidar com o dinheiro, sobre confiar em Deus mesmo no caos, no desespero. Então clica aqui no card que eu estou colocando aqui nesse momento e vai lá assistir quando terminar esse vídeo. A maioria das pessoas quer os frutos do empreendedorismo, mas não aceita o peso dele. A pessoa quer a chuva, mas não quer a lama, né? Fica difícil. Mas deixa eu te dizer algo com respeito e verdade. O peso é o preço da autoridade. A quem muito foi dado, muito será exigido. Lucas 12:48, eu falo isso aqui bastante. Quando você abre um CNPJ, você aceita viver com risco, cobrança, decisões impopulares, noites difíceis, mas também aceita viver com impacto, crescimento, influência e principalmente legado. Não é fácil, mas é digno. Empreender não é para covardes, mas também não é para inconsequentes. É para quem entende que vai dever, vai errar, vai cair, porém vai se levantar. O justo cai 7 vezes e torna a erguer-se. Provérbios 24:16. O problema não é cair, o problema é não ter estrutura para levantar. E a estrutura vem de caráter, de fé, de responsabilidade e principalmente da sua constância. Empreender é viver no caos, mas o caos não pode viver dentro de você. Se esse vídeo fez sentido para você, assiste os outros vídeos aqui do canal. Todos eles falam sobre crescimento real sem romantização. É a vida real acontecendo. Se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho. E lembra sempre de uma coisa: se você não tem coragem para acordar devendo, não abra um CNPJ. Mas se você tem, aprenda a governar o caos e não a fugir dele. Que Deus te dê sabedoria, coragem e estrutura para continuar.